Matei a metade da minha família na magia e não me arrependo. Eu sempre fui uma criança quieta, Leandra. Nunca dei trabalho, nunca fui desobediente. No meio dos meus 3 irmãos, eu era a mais tímida e também a mais calada. Morávamos todos em uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e um quintal. E eu sempre dividi o segundo quarto com os meus irmãos, Antônia e Antônio, que eram gêmeos. E também eu e o Aleph. Nossas vidas nunca foi fácil, sabe, Leandra? Meu pai fazia magia a troco de dinheiro. Era pouco, porém nos sustentava. Ia de amarrações, cortes de laço e demandas, até magias de morte. Eu, Leandra, sempre observava tudo ali, então com o tempo eu fui aprendendo também. Mas de longe e bem escondida, sabe? E eu ficava ali, sempre vendo os meu pai, fazendo os seus trabalhos. Por volta dos meus 13 anos, Leandra, eu comecei a entrar ali, né, na puberdade, então meus seios cresceram muito e chamava muito atenção. Por isso foi algo que eu costumava esconder. Um certo dia, enquanto eu tomava banho, lavava ali o meu cabelo, então eu estava de olhos fechados, né, por causa do shampoo, eu pude sentir um olhar queimando sobre o meu corpo. E ali eles estavam, Aleph e Antônio. Os meus próprios irmãos estavam me observando, Leandra. Na hora eu gritei, joguei água neles, e após esse acontecimento, meu pesadelo havia apenas começado e eu nem imaginava. Leandra, eu estava perdida. Dor, sangue e uma confusão horrível. E ali eles estavam, sabe, se divertindo comigo enquanto eu estava grogue. Ah, tá, entendi. É porque, né, gente, ela não quis, de forma muito explícita contar como foi tudo, o que eu até agradeço, entendi. E Antônia, né, ao longe, porque eles dividiam o mesmo quarto, né? Antônia ao longe, ali no 10º sono, e aquele silêncio que pairava sobre a casa. A Aleph estava tampando a minha boca enquanto, né, Antônio introduzia ali os seus dedos na minha parte íntima. Era horrível e era uma dor inexplicável. Eu também sentia muito nojo, era um misto de sentimentos em uma pessoa só. Pela manhã, eu acordei sentindo tanta dor que eu não conseguia me manter em pé. Troquei os panos da cama e evitei ali o contato e segui o resto do dia deitada e sem forças. Aos meus 17 anos, eu estava farta. Então, em uma noite, eu contei para minha mãe e para o meu pai. E, Leandra, eu senti o meu rosto esquentar e um tapa que foi deferido ao meu rosto. Meu pai disse que aquilo não passava de mentiras. E ali, Leandra, diante dos olhos dele, eu decretei vingança sem dizer uma só palavra. Aos meus 18 anos, eu me formei no ensino médio e consegui o meu primeiro emprego. Então, fiz o meu primeiro trabalho de feitiçaria. Foi uma abertura de caminhos que ia mudar a minha vida. 2 meses após o trabalho, eu fui chamada para trabalhar em uma empresa de internet como vendedora externa. Então, eu tinha que me deslocar da minha cidade para vender os planos em outra. A empresa custeava moradia e alimentação e normalmente passávamos uma semana nessas cidades. E foi ali que eu conheci Jailma. Ela trabalhava comigo e nisso acabamos entrando em um consenso e decidimos morar juntas. Então, finalmente, eu me livrei daquela casa maldita. Lembro que antes de sair, eu tive a coragem de dizer: eu volto, mas eu volto pro enterro de vocês. E dali eu segui minha vida, trabalhando e vivendo a vida. Eu poderia dizer tranquilamente, porém, Leandra, eu acho que eu poderia viver tranquilamente. Porém, Leandra, a sede de vingança nunca tinha morrido. Então, eu passei a pôr o meu plano em ação. Claro que, sem estudo, eu não podia fazer nada. Então, eu passei a estudar sobre tudo, Leandra. A religião em si, eu prefiro manter em oculto. E sobre os feitiços, a mesma coisa, né? Não vou entrar em muitos detalhes. Eu só sei que após 4 longos anos, eu me firmei na religião e pude começar os trabalhos. Nesse meio tempo, Lilica, eu consegui a minha estabilidade financeira e aos meus 23 eu já tinha tudo o que precisava, sabe, para viver uma vida tranquila e com os meus luxos. Bom, vamos aos feitiços de um por um. Os primeiros foram Antônio e Aleph, para os que arruinaram a minha infância. Então eu fiz um feitiço de morte brutal para eles, e assim foi feito. Após 4 meses, os 2 estavam voltando de uma festa que aconteceu em Feira de Santana. E eles estavam voltando para Salvador. E foi ali que o melhor aconteceu. Uma carreta perdeu o controle e colidiu com o carro deles. Aleph morreu na hora, partido ali no tronco, sem os braços e metade da cabeça amassada pelo impacto. Antônio também morreu na hora. Ficou por debaixo dos 2 primeiros pneus ali da carreta e o ML teve que pegar o seu corpo por pedaços.
sabe, pedaços por pedaços, e sua linda cabeça que voou para longe. Foi uma tragédia. Ouvir por alto que minha mãe perdeu o chão, não comia, não dormia e estava praticamente uma morta-viva. Sem rumo ali com a morte dos seus lindos filhos. Mal sabia ela que seria a próxima. Dona Dalva, que me obrigava a fazer tudo sozinha, que me batia mesmo sem culpa e me via como um lixo. Ela sabia dos abusos e nunca fez nada. Então sua morte ia ser longa e dolorida, assim como foi a minha vida morando com eles. O feitiço que eu fiz foi com uma entidade muito poderosa, que prometeu que sua morte seria terrível e devagar. E ali estava ela, descobrindo uma doença que nenhum médico sabia. E ali ela foi apodrecendo, literalmente. Sua perna começou a necrosar, devido a uma bactéria que ela pegou no hospital.